Sandra, você me perguntou durante o último encontro agradável com você e seu marido o que pretendo fazer para promover um amor incômodo. É melhor eu me acostumar a chamar o livro pelo título definitivo. Oi gente, tudo bom? Eu sou a Nalu e eu li Frantumalha, da Helena Ferrante, com tradução para o português de Marcelo Lino. Eu vou contar pra vocês que o primeiro livro que eu li da Helena Ferrante foi A Amiga Genial, em dezembro de 2015. E eu gostei tão mais ou menos que eu só fui ler o segundo livro da tetralogia em dezembro de 2016. Não é à toa, ele foi a segunda resenha que saiu aqui no canal quando eu criei o canal em janeiro de 2017. Então eu posso dizer, né, que eu comecei a obra da Helena Ferrante e foi um ano depois que eu entrei de vez na Ferrante Fever. E comecei realmente a virar uma devota das obras dela, falando por assim dizer. Eu li a tetralogia como primeira obra dela e depois comecei nos livros solos. Se eu não me engano, a ordem foi Dias de Abandono, Um Amor Incômodo e A Filha Perdida, que até então eram os únicos que a gente tinha, e depois então eu li, assim que lançou, A Vida Mentirosa dos Adultos. Só que esse livro aqui eu tinha bem antes de A Vida Mentirosa dos Adultos na estante. Eu lembro que foi uma vez muito engraçada que a minha amiga Vanessa tava na rua, no centro de Curitiba, e ela me ligou pra falar que ela tinha encontrado o Frantumalha por R$13 numa livraria, e daí ela perguntou se eu queria, ela saiu ligando pra várias amigas e comprou um monte de Frantumalha, e foi assim que ele veio parar na minha estante. Só que eu ando com muito pouco ímpeto de ler obras de não ficção, e ele acabou ficando ali na estante. Eu me sentia meio impostora de falar que eu tô sempre esperando uma nova obra da Helena Ferrante, quando eu tinha uma na minha estante. Só que uma coisa é não ficção, outra coisa é ficção. E aí, eu confesso que ele ficaria mais um bom tempo na minha estante, até que um dia eu não tava afim de escolher minha próxima leitura e pedi pro Gabriel, meu marido, se ele podia pescar um livro pra mim, e ele ficou muito interessado nesse aqui. Eu li, então comecei em dezembro de 2022 e terminei agora em janeiro de 2023, foi minha primeira leitura concluída no ano e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esse livro. Bom, então em Frantumalha a gente tem ensaios e trocas de cartas e entrevistas da Helena Ferrante, a princípio a partir dos seus dois primeiros livros, né, sobre esses dois primeiros livros, que são O Amor Incômodo e Dias de Abandono. O Amor Incômodo foi lançado, se eu não me engano, em 1992 e Dias de Abandono 10 anos depois, ali por volta de 2002, e a primeira metade do livro foca muito nessas duas obras, todas as trocas, todas não, né, as que foram selecionadas aqui, trocas da escritora com seus editores, e entrevistas que ela deu sempre via e-mail e via os seus editores, porque afinal de contas ela não revela sua identidade pro público. Eu já vou falar sobre esse assunto porque é impossível ficar alheio a ele lendo esse livro. Eu sempre falo que pra mim isso nunca importou, desde que eu descobri real, assim, eu nunca fiquei nessa pilha de descobrir quem ela era, porque na real eu não me incomodo, não me importo muito com os escritores dos livros que eu leio. É claro, assim, quando é um escritor brasileiro contemporâneo, eu tenho um pouco mais de curiosidade de conhecer, até porque é interessante conhecê-los, ter essa proximidade com eles. Eu já consegui trazer aqui pro canal algumas entrevistas, né, com a Socorro Racioli, com a Aline Bey, Clarissa Wolff, Mariana Salomão Carrara, então eu gosto, né, sempre que possível de ter essa proximidade. Mas tirando isso, eu pouco me importo com autores dos livros que eu leio. Eu acho que se a palavra deles funciona pra mim, bem, se não funciona, paciência, e eu não fico stalkeando. Eu tenho uma amiga, Karina, que ela vai até, sei lá, o LinkedIn do cônjuge do escritor, porque ela quer saber. Eu não ligo a mínima. Então, a questão da Helena Ferrante também não me chama atenção. Só que, aparentemente, essa é a única pauta possível que todo e qualquer jornalista que entrevista essa mulher tem com ela. E, assim, é complicado, né? Porque ao mesmo tempo que a gente acaba achando um pouco chato, eu entendo que, imagino, acho que não tem como você entrevistar essa mulher pra um veículo e não fazer essa pergunta, porque parecia ridículo ignorar. Mas o fato é, às vezes o livro fica muito repetitivo, porque não tem uma entrevista que ela dá e que não fique focando nessa questão. Então sempre rola uma pergunta do tipo: como você acha que o seu anonimato interfere nos seus livros? Por que você escolheu pelo anonimato? A essa altura do campeonato você acha que ainda faz sentido continuar com o anonimato? Ou se não, uma provocação do tipo: você fala que o anonimato é importante porque os seus livros têm que falar por você e não tem que ter o seu dedo, mas no fim das contas o anonimato pode ser que seja a grande faísca que faz esse burburinho com seus livros, o que não é verdade, né? Porque quando o primeiro livro dela foi publicado, em 92, essa não era uma questão tão relevante. Ela foi ficando mais relevante à medida que Helena foi ficando famosa
em outros países. Até então, essa curiosidade era muito restrita a jornalistas locais que queriam cobrir o lançamento de um livro e não tinham, na real, um lançamento para cobrir. Até aqui nessa primeira carta do livro, em que ela tá conversando com ela tá respondendo um e-mail, uma carta da editora, e ela fala: cara Sandra, você me perguntou, né, o que é que a gente pode fazer para promover o meu livro. E aí ela segue falando: eu sei que eu sou uma escritora que dá trabalho e eu entendo se você não quiser mais publicar esse livro ou mais nada meu, mas eu não vou contribuir ativamente com o lançamento de um livro. Eu acho que um livro vai encontrar os leitores que ele tiver que encontrar. E ela tem muito essa pegada, assim, ela gosta de deixar muito claro que tudo que as pessoas precisam saber dela tá nos livros dela. E que ela não se revela, em parte, porque tudo que ela tem a dizer está nos livros, tudo que ela quer tornar público, tudo que ela quer dizer. Em segundo lugar, porque ela acredita que assim ela tem liberdade para escrever sobre o que ela quer, tocar em qualquer assunto, revelar qualquer coisa que pode ter acontecido na sua vida ou não. E, em terceiro lugar, porque ela não quer correr, né, nenhum risco de trazer vergonha para os seus familiares. Ela tem filhos e ela sempre fala assim que ela nunca quer envergonhar nenhuma dessas pessoas e por isso ela acha que ela não tem o direito de ser famosa. E uma coisa que me ocorreu e que eu achei fascinante nesse livro foi me tocar pela primeira vez que quando ela decidiu isso, lá no início da década de 90, ser famoso era completamente diferente dos dias de hoje, né? Porque, engraçado, como eu comecei, né, como eu conheci a Helena Ferrante ali por volta de 2015, quando a tetralogia chegou ao Brasil, eu só pensava num cenário atual em que ela escolheu se manter no anonimato. Só que era totalmente diferente ser famoso na década de 90, o que eu acho mais surpreendente, porque eu consigo entender hoje em dia porque que alguém opta por uma privacidade tão ferrenha, porque, putz, você não consegue mais ser famoso em paz, porque a internet torna tudo uma proporção muito maior. Só que ela escolheu isso em 1990, quando ser famoso era muito diferente. E eu achei muito interessante pensar nisso, nunca tinha me ocorrido. Ela escolheu não revelar sua identidade desde o início da década de 90, quando ela publicou seu primeiro livro, e ela se manteve ferrenhamente nisso até os dias de hoje. E é claro, né, como eu falei, muitas das entrevistas vão falar disso, onde os jornalistas farão perguntas um pouco diferentes, ela dará respostas bastante semelhantes, mas focando em diferentes vieses também, e é a partir disso que a gente entende toda essa escolha dela. Eu achei muito interessante. Eu só me encantei mais com a figura da Helena lendo todas essas obras, e mais uma vez ainda sobre essa questão do suposto anonimato, tenho que falar sobre uma coisa muito interessante que ela frisa em todas as entrevistas quando as pessoas dizem que as obras dela são anônimas. Ela fala: elas não são anônimas, elas estão assinadas, né? Helena Ferrante, tá lá escrito em todas elas. O que vocês não precisam saber é quem é Helena Ferrante, quem tá por trás disso. Então, tipo, não é como se fosse uma obra sem nome nenhum, que a gente já pensou, eu fiquei pensando, né, se ela escolhesse não assinar, e a gente teria vários livros não assinados que a gente nem saberia que é do mesmo autor. Não, ela tem um nome, o nome tá nos livros, a gente consegue associar todas essas obras como sendo da mesma pessoa. Então elas não são anônimas. O que as pessoas não conseguem entender é que ela não quer se revelar para além disso. E outra coisa muito interessante que ela fala sobre a escrita em si é que ela não fica colocando a escrita num pedestal. Isso eu achei muito interessante. Em algum momento, né, em alguma entrevista ou mais de uma, um jornalista pergunta qual é a rotina de escrita dela, né, uma pergunta bem clichê que sempre fazem quando estão entrevistando um escritor, e ela fala que não tem uma rotina de escrita, ela escreve por necessidade, e se ela não sente essa necessidade, ela prefere fazer qualquer outra coisa. Então ela não coloca a escrita nesse lugar a coisa mais incrível que eu faço. Pra ela, escrever é uma urgência, é uma necessidade. Ela escreve desde que ela se entende por gente, e quando ela acha que ficou bom o suficiente, ela publica. Então ela não escreve pra publicar, e é por isso, inclusive, que a gente tem um hiato tão grande entre Dias de Abandono e O Amor Incômodo, né? São mais de 10 anos. É um livro que fez sucesso, o primeiro livro dela já virou filme, e mesmo assim ela não seguiu publicando localmente, porque ela achou que ela ficou todos esses 10 anos sem ter nada interessante a dizer, e ela só publica quando ela acha que ela escreveu um livro bom o suficiente pra chegar na casa das pessoas, pra tomar o tempo das pessoas. Eu achei isso muito interessante. Ela fala o tempo todo que escrever pra ela é necessidade, não é o trabalho dela. Ela ganha dinheiro com outras coisas, e com a publicação de livros é quando rola. Sobre a tetralogia napolitana, né, inclusive ela falou que ela tinha vontade de escrever essa história, mas que ela nunca imaginou que seriam 4 volumes. Só que quando ela começou a escrever, ela percebeu que ela tinha tanto a dizer sobre aquela história
que um livro só não faria mais sentido, porque ninguém ia querer publicar um calhamaço, né, gigantesco desse. Então foi assim que o livro acabou saindo ali em várias etapas, mas pelo que eu entendi, ela escreveu em um fôlego só, porque ela percebeu, a escrita dela, né, guiou ela pra um lugar que abarcava muito mais do que ela imaginou que ela iria trazer. Outra coisa muito interessante nesse livro é que ela fala muito sobre o psicológico, o emocional das suas histórias. Helena Ferrante é uma escritora que desnuda a alma feminina, ela fala muito sobre o papel da mulher na sociedade e os sentimentos dessa mulher, ela traz esse emocional para as páginas de uma forma única pra mim, ela é maestra em fazer isso e ela vai falar desses assuntos em meio às cartas e entrevistas. Eu acho muito interessante, ela coloca muito aqui sobre a maternidade, sobre as relações afetivas da mulher, sobre o que é uma mãe. Tem um momento incrível em que ela fala o quanto as pessoas, de maneira geral na sociedade, não veem uma mãe como uma mulher. A partir do momento que ela é mãe. E ela não tem mais nem direito ao corpo feminino, ela se transforma num outro tipo de objeto, num outro tipo de pessoa. E é impressionante como tudo que ela fala aqui é extremamente coerente dentro das suas obras. E é por isso que, por mais que aqui a gente tenha muita coisa nesse livro, é um livro grosso de, sei lá, quase 500 páginas, por mais que ela entregue muito aqui, é fascinante como, no fim das contas, nada do que ela entregou aqui não está em suas obras. E isso é maravilhoso. A Helena Ferrante, ela é difícil de explicar, essa mulher. Ela é uma grande joia que a gente tem na nossa literatura contemporânea, assim, é realmente incrível. Recomendo sim Franto Malha para todos os fãs da obra dela, porque eu acho que complementa de maneiras fascinantes, embora, como eu falei, às vezes acabe ficando um pouco monótono, porque a gente tem várias entrevistas aqui e muitas delas têm perguntas bastante parecidas. Eu entendo a ideia, né, de quem editou isso aqui, de deixar as entrevistas na íntegra, porque seria até talvez um livro mais agradável se a gente tivesse ali, tipo, uma vez que perguntaram isso e a resposta que ela deu, porque acaba que as respostas ficam muito parecidas. Mas ao mesmo tempo eu acho interessante que tem essa repetição pra mostrar tudo que tá em volta dessa figura e não apenas isso, né, mas cada entrevista tem uma linha narrativa, né? Não tem como não ter. Quem vem do jornalismo sabe disso. A gente constrói, né, uma história na cabeça e faz perguntas pra gente tentar chegar aonde a gente quer. E por mais que tenhamos perguntas repetidas, cada eixo de entrevista aqui é único. Então, eu entendo a escolha da gente ter essas entrevistas aqui na íntegra. E então é isso, gente. Sei que veio aí mais um livro, né, de não ficção da Helena Ferrante. Eu confesso que eu fiquei um pouco frustrada quando eu descobri que era de não ficção. Mas parece que esse é mais sobre a escrita mesmo, e aí, não sei, eu não gosto, engraçado, eu não costumo me atrair por esses livros que falam muito sobre a escrita, o ofício da escrita. Eu acho que aqui ela já disse muita coisa interessante sobre isso, não me deu vontade de ler esse livro novo dela, mas, enfim, uma hora possivelmente acabarei tropeçando com ele. Me contem aqui embaixo se vocês também são fãs de Helena Ferrante, quais foram os livros dela que vocês já leram. Tem resenha pra todos aqui no canal, menos pro primeiro livro da tetralogia napolitana, que, como eu falei, eu li antes de ter canal. Mas me contem que eu vou adorar saber. Me contem também se vocês já leram o Franto Malha e o que vocês acharam. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos, deixarem o joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!